Sejam muito bem-vindos, meus amigos, ao podcast Ponto de Inflexão. Aqui nesse podcast, como vocês já sabem, a gente discute marketing, negócios e inovação. E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, que veio de longe gravar com a gente. É uma honra recebê-lo aqui. E é um cara que tá com um negócio um tanto quanto inovador em um mercado que acaba por ser muito tradicional, né? Eu gostaria de receber aqui o Eli, da Fatura Expert. Seja muito bem-vindo, Eli. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui, compartilhar um pouco de conhecimento e fazer um bate-papo interessante aí para o pessoal que está assistindo, tanto no YouTube, nas suas plataformas. Como fazer inovação, como fazer marketing, como empreender de modo geral, né? E, Eli, para a gente iniciar esse bate-papo aqui, a gente vai falar sobre uma dor, né, do mercado, e eu acredito que todo mundo que está assistindo esse podcast já passou por isso, né? Que é o sistema de telecom, né? Quem nunca teve uma dor de cabeça com telecom? E aí o seu negócio, ele acaba por ser um agente... é, um agente transformador ali nessa gestão de negócios e de efetividade, porque muitas vezes a gente contrata aquele plano de telecom, aquilo fica defasado e a gente não consegue, né, fica vendido, né? Me conta um pouquinho aí sobre o seu negócio e como que você identificou esse nicho no mercado, né, por ser um mercado muito tradicional, muito, né, vamos dizer assim, muito tradicional mesmo, né? Foi através de um gap de mercado, foi através de uma inovação ou ineficiência? Como que você identificou essa oportunidade? Foi através de um gap de mercado. Eu trabalhei 10 anos na operadora. Então, aos 24 anos, eu já era gerente comercial de uma operadora, com 10 vendedores. Naquela época que a gente vendia SMS, que tinha aqueles tijorola, aqueles aparelhos grandes, era tudo analógico, né? Eu costumo falar que antigamente era tudo mato, né? E eu sou dessa época. Então, eu trabalhei 10 anos e eu entendia que as contas dos clientes haviam vários erros, que a gente chama erro de bilhetagem. E quando eu saí da operadora, depois de 10 anos, eu tinha uma opção: ir para outra operadora ou, entre aspas, ajudar meu cliente. Aqueles clientes que eu já construía relacionamento de longas datas. Então, eu preferi empreender. Então, foi daí, desse gap, que eu resolvi montar a Fatura Expert, criar a Fatura Expert. Aí foi o pulo do gato nisso daí. Havia uma dor do cliente que estava pagando contas altas, o cliente estava pagando contas muito altas, e existia também o cliente que não tinha paciência para ficar nas centrais de relacionamento, porque acho que não existe nenhuma pessoa hoje que nunca teve um problema com a operadora, que precisou ligar para a operadora, mandar um e-mail, e sem saber realmente o que vai fazer. Então, e eu peguei a minha expertise e desenvolvi um sistema chamado Fatura Expert. Então, esse sistema aí que foi uma automação que a gente criou para desenvolver aí, humanizar, automatizar o nosso sistema naquela época. Isso eu estou falando aí de 2012. E esses clientes, quando você saiu da Telecom, esses clientes, eles eram um público final? Eles eram enterprise, vamos dizer assim? Porque eu vejo que é um trabalho muito meticuloso, né? De auditoria ali, né? Que você tem que fazer. Então, eu fico imaginando a operação, qual é a escala da sua operação para você, né? Ganhar volume nesses negócios, né? Para eu conseguir ganhar volume, que na época não existia essa palavra startup, investimento, eu tive que trabalhar com o meu próprio dinheiro. Então, eu tinha que rentabilizar. Então, quem investiu na minha empresa foram meus próprios clientes. Ah, tá. E eu pesquisando na internet, eu verifiquei que nos Estados Unidos tinha uma associação comercial, uma associação de consultores independentes, de telecom. E eu achei interessantíssimo, mandei um e-mail para eles, querendo saber como é e tal. E eles me responderam, falando que eles trabalhavam por Success Fee. E eu fui pesquisar na época, 2012. Eu assim, interessante, é uma remuneração sobre o sucesso. Foi então que eu criei um modelo para eu conseguir vender mais rápido e ganhar confiança no mercado. Por quê? Era a Fatura Expert desconhecida e uma operadora com investimento de marketing muito alto. O que eu tive que fazer? Chegava na empresa, digamos, Rodrigo, você tem aí 100 linhas e eu tenho uma situação que eu vou reduzir sua conta. Ah, mas como que é? Vamos fazer o seguinte, vou tirar sua média dos 3 primeiros meses, o que vier abaixo dessa média eu fico com 50% durante um ano. Ou seja, era o ganha-ganha. Todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. E é muito louco porque, por mais que você contrate ali um determinado produto ou serviço que você sabe que vai ser entregue aquilo, então vamos supor, eu contratei uma internet para minha casa, né? É só aquilo que eu contratei. Ou eu contratei um telefone móvel. Mas a gente sabe que vão entrando outras coisas ali no meio que, quando você olha, para ver, tipo, sei lá, X% da sua conta já tá comprometida, né? E é muito louco, porque isso não é uma coisa que a gente aceita logo de cara, né? Não é uma coisa que você falou, foi lá e falei, ó, paguei por esse pacote que eu não vou usar nunca, por exemplo, né? Como que você consegue
negociar isso com a... Porque a gente sabe que é tudo muito amarrado, né? Então, a gente vai lá, faz um contrato de 12 meses ou de 24 meses e a gente sabe que a gente não vai poder mudar só pra cima, né? Só pra gastar mais. E como que é essa negociação com as empresas? Porque eu vejo que é um negócio meio inatingível pelo usuário, sabe? Eu teria que ficar horas no telefone ou discutir ou entrar no Pequenas Causas, sei lá, pra reclamar, né? Então, eu vejo que você tem um canal de comunicação mais estreito, né? Que possibilita com que você faça isso com maior efetividade, né? Sim, eu costumo falar com meus clientes, eu tenho dezenas de clientes que são da área de rochas ornamentais. Tá. Da onde eu venho é o maior exportador de rochas do mundo, da região. E eu costumo falar com meus clientes que se eu souber o quanto de lucro eles põem no produto deles, eu compro bem melhor deles. Assim é o cliente da operadora. Se ele souber o quanto de lucro a operadora está tendo na conta dele, ele contrataria bem melhor, ele seguraria um pouco a negociação, ele ficaria mais firme porque sabe o quanto a operadora tem para liberar. Vou te dar um exemplo. Tem um cliente que estava contratando 100 linhas. Ele ia pagar R$ 40 por linha. Falei, não, peraí, só um minutinho, vamos chamar as operadoras para a mesa. Final da história, 100 linhas por R$19,99. Foi pela metade. Ele chama de plug-in. Ou seja, o cliente reduziu a metade do custo dele. Então, você multiplica aí, eram 100 linhas, ia dar R$4.000, foi para 2. Agora, você multiplica por 24 meses, que é o tempo que o cliente tem. R$48.000 de economia. Ou seja, ele ia contratar, mas ele não sabia que tinha muita gordura ali para queimar. E dá para perceber isso, dá para perceber o quão... A margem de lucro deles, quando você vai cancelar, né? Pelo menos para mim, que sou consumidor. Recentemente eu mudei, né? Fiz uma mudança de casa e em uma casa tinha operadora Claro e eu fui para outra casa onde não atendia, por isso estava mudando para Vivo, né? E aí quando eu fui cancelar, nossa, parecia um negócio de outro mundo. A pessoa quase que foi fazer a mudança para mim para saber onde eu estava indo efetivamente, porque ela não queria que eu cancelasse de maneira alguma. E aí começaram a vir os descontos, né? Então, sei lá, vamos supor que eu pagasse R$150. Meu, o negócio já tava em 80 e o cara ainda tava baixando, sabe? Então, a gente vê muito essa... Dá pra sentir isso, né? Porque se a operadora tá oferecendo é porque ele ainda tem margem ali, né? Pra negociar. Uhum. Então, isso é um ponto muito curioso e que o mercado... Eu acho que o ponto crucial o mercado não sabe dessa oportunidade, né? Não sabe. E não sabe que nós temos um sistema. Por nós analisarmos centenas de contas por mês, o nosso sistema automaticamente ele tem a automação que vai e pega a automação pega a conta do cliente. E a gente tem uma inteligência artificial onde transferimos a conta de PDF para TXT para gerar melhor visualização da inteligência e daí então a gente tem um parâmetro. Como é esse parâmetro? Olha, a operadora, nesse plano X, a operadora pode cobrar Y. Então, a própria inteligência já vai denunciando. Então, os dados revelam as oportunidades, né? Isso, porque não tem como. Humanamente, você vai passando. Aí você pega uma empresa que tem centenas de milhares de contas aí, sei lá, uma... Sim, tem empresa nossa que tem aí 5.000 folhas, Então, que são 600 linhas, 800 linhas. Como que você vai auditar isso? E o sistema ele consegue achar centavos. Então, se você imagina, você pega uma amostra de 500 linhas. A operadora tira R$2, um errinho daqui, um errinho de lá. Agora, imagina, durante todo o contrato, o prejuízo que isso não dá para a empresa. E é custo operacional. É custo operacional. E como que você vê, entrando nessa parte de dados, né? A gente sabe que dados hoje, ele rege todo o nosso business, né? Independente do tipo de negócio, a gente está cada vez mais imerso nisso e mais imerso na questão de IA, né? Como que você vê isso para o futuro? Hoje, seu sistema já é um sistema, vamos dizer assim, inteligente, né? Usa IA também? Sim. Utiliza IA? A gente tem três fases. Vamos começar a tocar no ponto agora de dados, que você entrou nesse assunto. Dados vira informação. Isso aí é um contexto básico. Todo dado, se ele estiver bem manipulado, ele vira uma informação. Mas esse dado, no nosso sistema, ele virou uma informação, só que tem um detalhe. O que fazer com essa informação? Se a pessoa tem um dado, não sabe manusear, mas se manuseia, vira uma informação. Mas e aí? É a outra fase. O que fazer com essa informação? Então, nós temos treinamentos humanizados, nós temos pessoas lá para trabalhar essa informação. Eu confesso, quando eu comecei a montar o sistema, era para a empresa alugar o sistema e ir lá e eles resolverem. Mas eu me iludi com isso. Então, eu tive que fazer uma pivotagem nisso. Para quê? O cliente, a gente entrega a plataforma para o cliente, mas ele lida com o humano. Então, a gente faz toda a auditoria e já dispara via WhatsApp, via e-mail, questão dessa pergunta sua, em relação a dados. Nossos dados, eles viram sim informações, mas a pergunta é, o que fazer com essa informação?
Nós temos um sistema de BI lá que entrega através de uma lâmina, tudo que a empresa está usando de dados, o que houve de desperdício na conta, se tem linha sem uso, qual é o custo das linhas sem uso, custo por departamento, tem toda essa informação. Mas e aí, o que fazer com essa informação? Aí, dados virou uma informação que também nos gerou uma pergunta, o que fazer com ela? Então, nós temos uma equipe lá treinada para fazer todo esse mapeamento para o cliente. Mandamos o WhatsApp para o cliente, o próprio sistema já manda o WhatsApp com as lâminas para o cliente, já manda o e-mail, mas na hora de resolver o problema, aí já é a nossa equipe, a equipe da Fatura Expert, que resolve o problema do cliente. E eu vou te falar por quê, tá? Por quê? Porque se for para a gente competir com robôs, se for para a gente colocar uma IA, uma conversa de IA, que hoje você entra na internet, todo mundo está fazendo isso, eu iria competir com a operadora. Sim. Então, o que é? O meu cliente, ele quer um relacionamento mais humanizado. Então, a nossa equipe lá, ele já conhece o gestor, já conhece os funcionários, já sabe o nome do filho, da esposa, já tem um contato mais humanizado e, ao mesmo tempo, esse contato humanizado, ele entra em contato com a gente pela nossa central, final de semana, independente do horário. Sim. E é muito louco isso que você está falando, porque entra na questão da estratégia, né? Que você utiliza para lidar com aquela informação e como você vai criar a solução para o seu cliente, a melhor solução para o seu cliente. E também entra como a IA, ali toda a inteligência da sua ferramenta, ela é um meio, ela não é o final, né? Então, a gente teve muito aquele boom, alguns anos atrás, dos chatbots, né? Então, todo mundo tinha chatbot e ficou aquela coisa, né, quadrada que gerava uma aversão, né? E hoje a gente está indo para o caminho contrário, né? O caminho oposto, que é pessoas, né? Que no final das contas, ali atrás, por mais que seja uma empresa, tem um CPF, né? E a gente tem que lidar com isso para que, né, a coisa vá caminhando, né? Eu penso que, por uma venda PJ, que é o que a gente faz, ela tem uma característica de ser uma venda racional, uma venda voltada a números, mas independente se for racional ou voltada a números, eles querem conversar com gente, ele quer falar comigo, quer ligar para mim. Tem cliente que só fala comigo. Só quer falar comigo. Tem cliente que só quer falar com o analista X, entendeu? Porque ele confia na pessoa, ele segue a pessoa na rede social. Então, você cria um laço. Se for para a gente entrar para competir com a operadora, com aquela quantidade de profissional de TI que tem, aquela estrutura tremenda de fazer a AI para conversar e tudo mais, eu iria estar competindo para perder. Agora, como que eu posso competir para ganhar? Humanizar. Sistema, igual você falou, o meu sistema ele não é o fim, ele é o meio. Eu imaginava que ele ia ser o fim. Ele, vou alugar essa plataforma. Um SaaS, né? É um SaaS, você aluga e tal. E pronto. Mas só que eu percebi que não. Problemas a gente resolve. Outra coisa, logo quando eu comecei, foi a questão que eu notei que era só para reduzir custo. Mas não, a demanda que as empresas elas têm durante o dia, uma vez, 2, 3 vezes por semana, são enormes. E a gente tem que estar lá pronto para resolver. E me fala uma coisa ali, falando de cultura, né? A gente sabe que o brasileiro em si, ele tende a ser meio acomodado, assim, vamos dizer, com essas coisas. Então, se eu tenho internet e tá funcionando, beleza. Não vou brigar ali, talvez, e ficar horas no telefone para baixar minha conta, mesmo porque às vezes ele nem sabe que ele pode fazer isso, né? Falando de mercado, do público, né? Do seu público-alvo, qual que é a dificuldade que você tem para fazer com que as pessoas assimilem a mensagem do que o seu negócio pode trazer de benefício para elas? Eu percebi, Rodrigo, a seguinte situação. Eu estou vendo que está uma crescente blogueiros, influenciadores de economize, invista. E isso daí me ajudou muito nessa ideia. O que a gente tem que fazer? A gente tem que entrar nas trends, né? Tendo que... Então, aí eu percebi, poxa, o pessoal falando que tem que economizar e tal, então eu vou começar a mexer também com pessoa física. Por quê? Se você tem um plano pessoa física pagando, sei lá, R$90, fala assim, Rodrigo, eu vou reduzir sua conta para 40, eu vou reduzir sua conta para 60. Aí você fala, Eli, só R$30? Mas não é só R$30, é R$360 por ano que você está deixando na mesa para a operadora. Aí quando você coloca no ano, a pessoa, opa, peraí, realmente, estou deixando dinheiro na mesa. Exatamente. Então, nem que seja R$1. A minha recomendação para o usuário de telefonia, não deixa R$1 na mesa, não deixa. Por quê? É a regra do capitalismo. O que nós temos que fazer? Maximizar lucros. O que uma empresa ela nasce para ter lucro? E uma operadora não é diferente, ela quer ter lucro. Como que ela quer ter lucro? Coloca serviços, vende mais produtos. Porque, para falar a verdade, hoje, se a operadora mexesse somente com aquela básica de comunicação, telecomunicação, eu não sei se elas estariam aqui hoje. Elas tiveram também as dificuldades dela. Dificuldades quando deixou de vender minutos, né? E passou a vender dados, né? Dados. Porque hoje poucas pessoas atendem telefones. Tá vendo uma geração agora
que ela tem pavor de atender telefone. Ela quer escrever, ela não quer falar. Então, como se comunica com essas pessoas? Então, é vendendo dados. Sim. A operadora também sabe trabalhar nisso. Fazendo aqui, pessoal, vou dar minha prova social agora. Opa! Porque eu sou cliente da Fatura Expert. Ele fez uma auditoria em todas as contas aqui da Bull, as minhas pessoais. E falando agora, sinceramente, aqui a gente tinha um gasto de, sei lá, mais de R$300 por mês. E a gente diminuiu, no mínimo, para 50% a menos, né? Então, Foi. até as contas, né? Os números de telefone... detalhe. Hoje eu tenho um nível de serviço maior, né? As bandas tem velocidades maiores e eu tenho uma linha a mais ainda para a empresa. Então, a gente dobrou a produtividade e diminuiu em 50% o custo. Então, foi sensacional, né? E aí, a primeira coisa que eu perguntei para ele como que você vai ganhar? Então, eu vou reduzir sua conta de telefone, mas como que você vai ganhar? Então, aí que eu entendi todo o business de negócio. Então, assim, pra gente foi ótimo, sabe? E a experiência também ali no meio, em lidar com a questão dos chips, né? Sei lá, preciso instalar o eSIM, né? Putz, é uma burocracia, às vezes você tem que ir na operadora, num local físico, para alguém te auxiliar, né? E ali teve todo mundo ali da Fatura Expert, o pessoal do time técnico me auxiliando o tempo todo, mudamos de aparelhos algumas vezes também, então foi uma experiência muito boa, tanto do ponto de vista de economia, né, financeira, como de burocracia, porque eu não tive que ficar no telefone, né? Só de não ficar no telefone, né? Não, só de não ficar no telefone, poderia estar empatado que eu já ia querer, né? Mas... E aproveitando que a gente está falando de cultura, como que você, falando internamente, né? Então, você tem ali as pessoas que trabalham no back-office da sua empresa, né? E essas pessoas, elas lidam com os dados, né? Então, imagino que seja um grande time ali de técnicos, né? Que validem as informações quando elas chegam, quando essa informação chega com um highlight, né? Então, por exemplo... Eu tenho um cliente que ele faz segurança, é uma empresa de segurança, né, patrimonial. Ele analisa milhares de imagens, né? Ele tem uma central de análise de imagens e ele analisa milhares de imagens, o que torna humanamente possível você olhar para cada câmera, né? E aí, acontece o que você falou, tem um highlight ali, aqui chamou a atenção. Então, deixa eu analisar esse dado, né? Como que você faz essa gestão, né, de toda essa gama de informação e como que é um pouquinho, assim, do dia a dia de vocês lá na empresa? Certo. Tem um resumo que foi uma pessoa que trabalhou comigo muitos anos e a saída dela tinha trabalhado já numa grande operadora, trabalhou comigo durante 2 anos, precisou sair. E a saída dela, quando ela estava agradecendo o período que ela esteve lá conosco, ela falou uma frase: olha, vocês são uma empresa pequena com alma de empresa grande, porque vocês têm processo para tudo. Assim, além de ter me formado em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, eu também me formei em gestão de processo. Porque hoje uma empresa ela tem que ter processo. Então, se você me falar assim, como que é a parte interna? Se você é meu cliente mensal, sua conta vence dia 25, no dia 15 já tem um robô lá indo lá pegar sua conta e colocando no sistema. Se o robô falha, tem que ir lá um humano, que hoje é difícil pegar às vezes conta, tem lá as questões de segurança, tem que ir um humano lá e pegar e colocar a conta. Já faz a auditoria. 3 dias depois já tem a regra que já tem que estar auditado. Então, estando auditado, o cliente já recebe um e-mail falando: olha, sua conta está correta, já está liberado para pagamento. Se tiver algo errado, olha, sua conta está errada, nós estamos fazendo as devidas contestações ou ajustes e tudo mais, não precisa pagar a conta agora que estamos trabalhando nisso. Caramba. Então, nós temos toda uma organização por trás disso. Isso, conforme você até havia comentado, né, de e-mail. O meu sistema ele é e-mail. O fim é aquele humano conversando com aquela pessoa de conta. Então, esse processo aqui ele veio para ajudar a pessoa do financeiro da empresa. Pensa comigo, Rodrigo. Imagina, eu tenho uma rede de lojas que a gente atende. São coisas de 27 lojas, não são tantas, mas 27 lojas. Agora, imagina você sendo financeiro dessa empresa, tendo que pagar as contas de linha móvel, fixo, se tiver, dados. Se você botar 3 em cada um, dá quase 100 contas por mês. Como que você consegue baixar isso tudo? Então, a nossa plataforma já entrega tudo prontinho, um mês, o vencimento, tudo exato, que a pessoa só vai lá, pega a conta, puxa lá o valor. A pessoa vai lá, puxa lá o valor, o código de barra e faz o pagamento. Então, isso é um processo. Então, nós temos vários processos lá. Processo de verificação de conta, todo começo de mês. Nós temos treinamento para saber todos os planos de todas as operadoras. O cliente precisa de qualquer linha, a gente também faz a adição de linha para ele, precisa corrigir tudo. Então, a gente tem processo para tudo lá. Essa é a cultura nossa, de conhecimento. Que hoje, os funcionários, colaboradores, parceiros, eles não podem ficar 100% focados só nas atividades laborais. Eles precisam ter pelo menos 30% de treinamento.
Porque hoje, conforme aquele escritor Zygmunt Bauman, que fala do mundo líquido, hoje todo o mercado é líquido. Você mexe com marketing, você sabe, é todo dia uma coisa nova. E lá pra gente também. O mercado de telecom é todo dia uma coisa nova. Ah, eu vou viajar, como que eu faço? Eu tô indo pra Europa, quais são as melhores situações? Então, às vezes, pra você ter ideia, às vezes alguém vai pra Europa ou para alguma outra parte do mundo, às vezes você coloca um pacote da operadora e vale a pena. Mas às vezes aqueles aplicativos de eSIM que você compra, tá numa promoção boa. Então você tem que estar totalmente atualizado para informar o cliente. Por exemplo, isso é uma questão que eu não sabia, que dava pra gente... Eu sei que dá pra gente usar o nosso chip do Brasil em outros países, mas na minha cabeça já tinha um estigma de que não é viável. Então, quando eu viajei pro Chile, eu entrei na minha conta lá tem uma conta em um banco digital, que eu não vou fazer um merchan aqui. Mas eles tinham lá a opção de shipping internacional. Então, pagava, acho que, $18 e eu tinha aquele chip por X dias, eu acho que 5 gigas, uma coisa assim, né? Uhum. E aquilo acabou sendo muito prático, né? Eu coloquei lá, o chip instalou sozinho no celular e ele já entrou automático, né? Então, seria uma feature, mais um produto que você poderia oferecer, né? Que seria uma mini consultoria. Sim, talvez. Porque hoje, para você ter ideia, hoje com R$14,90 você consegue ativar um plano internacional para você ir para os Estados Unidos. Então R$14 já perdi por dinheiro. mês. Já perdi dinheiro. Você que já morou na Europa, R$24. Nossa Senhora. R$24 por mês. Você consegue usar a internet lá, receber ligação à vontade. Então, quando eu estive no Canadá, a gente usou lá o Vivo To Go. Eu usei lá. Era um aplicativo da Vivo, que era tipo um ensaio mesmo que eles estavam fazendo. Isso aí faz muito tempo. Então, olha como que vai mudando. E hoje, realmente, os bancos estão oferecendo isso. Tem os aplicativos especiais disso. Hoje, o pessoal... E assim, vamos para entender aqui. Quanto dinheiro eu perdi. Quanto que custa? Vamos supor, eu vou aqui para América do Sul mesmo. Quanto que custa, assim? Se você não tiver nenhum pacote, você iria pagar R$ 39,90 o dia. Tá. Sem pacote. Uhum. Com o pacote, R$ 14,99. Por dia? Não, por mês. Por mês? Por mês. Aí tem um volume de dados. Tem um volume de dados. Aí que é o pulo do gato. Dependendo do volume de dados que você tem, é o volume de dados que você vai usar lá. Tem um cliente... eu consigo... Tipo uma portabilidade de dados. Isso. Tem um cliente que entrou em contato com a gente, na cidade de Vitória. Tinha 5 linhas pessoa física, estava pagando muito, mas viaja muito. Então, tinha a possibilidade aí de colocar os planos sendo iguais para todas as linhas. Mas o que o time já com experiência faz? Não, quais são as linhas que viajam? São essas duas aqui. Não, então essas duas aqui, vamos colocar um pacote aqui de 100 ou de 50 gigas nisso aqui, porque ao mesmo tempo que você está usando aqui, a mesma quantidade que você usa aqui, você usa fora do Brasil também. Então, por exemplo, no meu caso, eu pagaria R$14,90 e eu continuaria usando os meus dados normais, do dia a dia. Normal, do dia a dia. Putz. Entendeu? Então, isso vai mudando conforme o jogo da operadora. Então, todo mês, por isso que a gente faz nosso estudo. Nossa, isso é muito legal. Só aí tem um mercado, como você mesmo falou, tá todo mundo mordendo uma fatia ali, né? Os bancos digitais. As operadoras, eu acho que elas gostam de puxar um pouquinho mais, né, no valor. Sim. Se você não tem, assim, se eu vou com o meu plano aqui da Vivo, eu vou pra lá. Só ativo o roaming de dados ali. Aquilo vai, pelo menos pela minha experiência, aquilo vai consumir uma velocidade monstruosa, né? Qual que é a diferença? Então, a diferença é que se você estando pegando o pacote da operadora em si, você vai pagar aquela diária, vai ter somente 1 giga, dependendo do operador e tal. Com o pacote já de acordo com a consultoria ideal, você vai economizar muito mais em relação a isso. Então, você tem essa possibilidade aí. Nossa, muito legal. Essa consultoria é importante para o cliente também. Eu tenho um cliente que estava usando muito mapa na Europa. E a gente faz a programação no sistema do cliente, que para avisar chega um SMS falando que ele usou 50%, 80%. E o cliente foi para a Europa e mandou mensagem ali, olha, consumi aqui 50% do minha quantidade de dados. Você vê, mas o que você está usando? Eu aluguei um carro, estamos rodando na Europa. Aí, o que eu tive que fazer? Eu entrei no Google Maps. Primeiro perguntei o que ela estava usando, né? Estou usando o Maps e tal. Então, entrei, fiz um tutorial. Falei, você está no hotel agora? Eu tô. Aí eu fiz um tutorial, olha, colocando a cidade eu estava até a outra. Falei assim, olha, salva o mapa no Wi-Fi. Deixa offline. Deixa offline. Então, assim, é um cliente que é 50 a mais, não tinha tanta experiência. Até hoje os mais novos não sabem disso. Sim. Então, a gente faz essa consultoria também. Olha, não usa seus dados, salva no Wi-Fi e depois você traça a sua rota e joga no offline. Nossa, isso... Eu tive algumas experiências, né? Alguns traumas aí no exterior com relação à telefonia, né? Quando eu fui pro... E isso muda, como você falou, isso muda assim, né? Antigamente a gente ia e você tinha que chegar no aeroporto e comprar um chip lá fisicamente, enfiar no celular e fazer aquilo funcionar.
E isso era terrível, porque se você não conseguisse comprar o chip, você tinha que ficar andando, perdido pela cidade até achar alguma operadora, né? Mas falando desse último caso meu, que fui pro Chile, então eu contratei ali pelo aplicativo do banco, e é que tá o diferencial também, né? Você não ficar na mão. Porque eu contratei no aplicativo do banco e aparecia os dados ali, né? Quanto que eu tava consumindo e tal. E eu, um dia antes tava acabando, fui lá, coloquei mais um pouco. Só que, quando eu tava indo pro devolver o carro, parei no posto, né? Então, parei no posto, enchi o tanque ali. Falei, agora sim, vou devolver. E aí eu tive que refazer a rota, porque eu estava em trajeto e tive que parar para abastecer. Quando eu coloquei para refazer a rota, acabou os dados. Aí eu fiquei no escuro. Aí eu fiquei no escuro, porque eu não conseguia abrir o aplicativo para pôr mais dados, não conseguia pôr o local de destino. Então, você meio que fica vendido, né? Se você não tem como fazer isso, por exemplo, do mapa offline, né? Eu acho interessante essa situação que você falou aí, que são os apertos das viagens, que a nossa equipe, voltando à questão do treinamento de equipe, a gente tem um treinamento de escuta empática e escuta atenta. Então, é muito comum, às vezes, se der algum problema no cliente, ele consegue entrar em contato com a gente, ele está nervoso, ele está ofegante, ele está gritando e tal. Então, no começo, quando algum analista novo entra, ele fica meio, fulano está falando alto comigo e tal. Não é porque ele está longe. Teve um caso do cliente lá em Dubai, ligou para uma analista, né, e disse, nossa, esse cliente me tratou mal. Eu falei, não necessariamente tratou mal. Ele estava em Dubai, sem internet, sozinho. Ele não era você que era o personagem, que é o senhor do universo, que ele estava nervoso. Desamparado. Ele estava sem internet. Então, você tinha que fazer escuta atenta, a escuta empática para entender o que ele está sentindo naquele momento e resolver da melhor forma possível. E teve um cliente que estava, faz muito pouco tempo, teve um cliente que estava lá nos Estados Unidos, era domingo, era um dia frio, tinha acabado de almoçar, chegou um WhatsApp, ele acabou minha internet. Agora, era um cliente que já me paga mensalmente, né? Era um funcionário, né, da empresa, né? Assim, agora, chega de soninho da tarde, de domingo, vou ter que resolver com esse cliente. Só consegui resolver, era 3h30. Foram testes no aparelho, foi enviar carga de sinal. Existia eu dentro da minha casa, e existia ele sozinho nos Estados Unidos, precisando de mapa, precisando de várias coisas. Então, eu tive que ficar com ele durante pelo menos 2h30, 3 horas, para resolver o problema dele. E resolveu. Então, aí o outro vendedor dessa mesma empresa foi também para os Estados Unidos e usou muito dado lá e acabou. O que eu tive que fazer? Olha, deixa eu entrar aqui, eu vou contratar aqui. Que você também consegue contratar dado avulso, tá? Avulso, né? Vou contratar aqui avulso para você, dados avulso. Mas deu quanto? Não esquenta a cabeça. Estou contratando aqui no meu cartão de crédito, depois eu acerto lá com a empresa. Que o mais importante é você ter internet. Parado, né? Isso é a escuta empática. Isso que um robô não faz. Isso um AI não faz. Isso é completamente o oposto que as operadoras fazem, né? Porque eles te deixam esperando horas, né? Ali no chat coloca aquela pessoa que parece que é um robô também, porque ela só sabe falar a mesma coisa, né? Então é isso, pessoal. Você que vai viajar pro exterior, não fique vendido no meio da rua lá em Tóquio. Eles não falam inglês em Tóquio, entendeu? Então, você tem que ir com a pessoa certa, entendeu? Tem que ir com assessoria. Com assessoria. Assessoria de contas telefônicas. Exatamente. A gente foca nisso. Muito legal. Então, mais um ponto que eu descobri sobre... a gente já tá há algum tempo, né? Trabalhando juntos, né? Eu descobri algumas coisas novas aqui nesse bate-papo, né? Beleza, Eli. E me fala um negócio. Hoje, então, você atende a nível nacional, né? Nacional. Nós temos cliente em 7 estados. E nós atendemos... O mais interessante é que a gente não tem nicho de mercado. Independente do tamanho, do segmento e de qual lugar esteja, nós atendemos de todas as operadoras. Fazemos todo esse trabalho para o cliente. Na verdade, a gente trabalha para o cliente. Quer renovar contrato? Quer renovar de uma forma mais justa, economizar? Nós estaremos lá. E as demandas. Agora, você imagina, às vezes o cliente tem 4 linhas, são poucas demandas. Mas imagina um cliente aí com 500 linhas. É troca de chip, é linha que não funciona, é aparelho que perde. São inúmeras demandas que eu percebi que a Fatura Expert não era só uma empresa que renegociava contratos, não era uma empresa que contestava, não é só uma empresa que reduz custo. É uma empresa que dá um atendimento completo de assessoria de telecom. Aí a pergunta é, quanto tempo é 1 hora de um funcionário seu para ficar ligando para o 0800? Para as centrais, para mandar e-mail e tudo mais. O tempo é muito caro. Então, o cliente prefere contratar a Fatura Expert para fazer toda a assessoria. Além de você estar economizando na conta, no final do mês, você ainda está economizando em horas de funcionário, horas, porque tempo é dinheiro, então você está economizando nessas horas, então o retorno acaba por ser infinitamente maior também, né? E eu vou te contar um caso que, assim, aconteceu esse mês. Foi um caso muito interessante.
Teve um cliente que há uns 4 meses atrás, ele já tinha saído da base na época da pandemia, né? Ele teve um probleminha lá financeiro, saiu da base. E eu convidei ele para voltar para a base esse ano. Ah, volta e tal, vamos negociar um preço mensal que me manda sua conta. Aí eu vi que tinha muita coisa para fazer. Vamos negociar um valor mensal e vamos fazer o seguinte. Vai chegar dezembro, se eu conseguir me pagar, aí a gente dobra o valor da mensalidade. Olha, gostei da ideia. Então, inserimos a conta no sistema. O que nós conseguimos? R$45 mil de contestação para esse cliente. Esse cliente estava pagando 7, 8 mil reais por mês. Existiam várias coisas erradas na conta desse cliente. Nós fomos abrindo várias contestações, entrando nos canais corretos, mostrando laudas, né? Porque tem que ter lauda. Ah, não está errado, não, está assim, ó, na página aqui, tem esse valor, não deveria cobrar. Então, nós conseguimos esse total de contestação. Ou seja, o cliente já vai entrar em 2026 sem pagar nenhum real de conta. Caramba, hein? Não vai pagar nada, a conta vai vir zerada. Vai vir quanto ele está gastando, mais a redução que a gente conseguiu para ele e a contestação. Aí, nós combinamos aí de fazer aí, dobrar o valor da mensalidade. Porque, além disso, a gente cuida também das demandas da empresa dele. E eu fiquei com essa curiosidade também. Então, vamos supor que a empresa tenha lá um valor indevido na conta que ela já está há um tempão pagando. É possível fazer, então, esse retroativo? É tipo um negócio judicial? Porque é como se fosse uma cobrança indevida ou não? Sim. A gente consegue até os últimos 2 anos. A operadora, ela às vezes manda o valor, mas só que não é o valor devido. Por quê? Porque tem um princípio do indébito. O cliente já pagou errado. Ou seja, ele tem direito ao ressarcimento em dobro. Nossa. É em dobro. A operadora não vai te falar isso que ele tem direito, mas ele tem direito ao dobro. Então a gente manda, a operadora, não, realmente tem esse valor de errado, nós vamos depositar o valor na sua conta ou ressarcir no valor na sua fatura. Não, Vezes eu 2. quero o dobro. Vezes 2. Então, essas expertises. Existem várias expertises que tem. E é tranquilo ou tem que ser tipo um negócio judicial, assim, uma coisa muito louca? Eu só tive, nesse tempo todo de Fatura Expert, já chegando a 15 anos de empresa, eu só tive 3 casos na justiça. O resto foi todo administrativo. Tinha um, que foi um caso aí que mais me chamou a atenção. Era uma cooperativa na cidade de Vitória. Estava com a conta muito errada. Mas o operador tinha feito um negócio... Foi uma coisa muito esquisita que aconteceu na conta do cliente. Quase que triplicou a conta dele, ninguém achava o problema. E nós achamos e vimos mais. Conversei com o advogado, entregamos a lauda. Então, quando já estava prestes a gente entrar com litígio na operadora, eu recebi uma ligação falando que haveria R$500 mil, na verdade, 490 e poucos mil reais de contestação para esse cliente. E não precisava entrar com litígio. Caramba. Quase R$500 mil. Eles não quiseram entrar na briga, né? Porque já tava... Porque é prejuízo. É prejuízo para ele. Quando você está com a lauda pronta. É causa-ganha, né? É causa-ganha. Agora, não é só a causa-ganha da devolução do dinheiro. Imagina um cliente no interior. Você ter que deslocar um advogado ou um prestador entreposto para ir lá, o custo com o advogado, que não vai lá somente para representar a marca, a operadora, qual seja. Então, é melhor ela já fazer a contestação e, o melhor de tudo, segurar o cliente na base. Porque se o cliente estiver insatisfeito, saber que tem a conta em aberto, a conta errada, estiver insatisfeito, ele pode ir fazer a portabilidade para outra operadora. E aí que está o pulo do gato da portabilidade. A portabilidade vale por 2 pontos. Porque a operadora ganha uma linha, um cliente novo, e a concorrente perde. Então, por isso que portar é sempre uma boa ideia também. Entendi. Nossa, minha cabeça tá a milhão aqui agora pensando na possibilidade da quantidade de empresas médias e grandes que tem um problema desse, né? Na sua experiência, assim, o mercado ele tá muito desamparado ou as empresas elas já sabem que isso ocorre, assim? As empresas não sabem. Não sabem. Para elas acham que aquele valor e pronto, acabou. Elas não sabem que tem um problema. Elas não sabem que pode pagar menos. Elas não sabem. Então, nós temos que fazer o quê? Entrar em contato com o cliente, explicar ao cliente. A gente ganha muito cliente por indicação. Então, você explicar. Por exemplo, se eu ligo para você, entro em contato, mando mensagem. Olha, Rodrigo, eu vou falar uma marca aqui. Eu sou a Visa, sou o Mastercard. Eu não vou precisar explicar para você o que é, porque você já sabe que é um cartão de crédito, certo? Rodrigo, eu sou a Vivo, eu sou a Claro, eu sou a Algar, eu sou a TIM, que seja. Eu não vou precisar te explicar o que é. Agora, quando eu falo, eu sou Fatura Expert, para eu te explicar o que é, que eu ajo de acordo com a legalidade, que eu trabalho, entre aspas, contra a operadora, isso leva tempo. E é complicado, porque quando a gente começa a falar sobre reduzir a conta em até X%, parece papo de vendedor, né? E aí eu acho que as pessoas já ficam com o pé atrás e falam, tá bom demais para ser verdade, né? Tá. Então, acho que
a dificuldade em explicar isso é uma questão cultural mesmo, porque as pessoas, que nem você fala, nessas empresas que têm centenas de contas, se a pessoa não sabe disso, ou a pessoa física final vai saber também, né? Não vai Então, saber. eu acho que é bem cultural mesmo, está enraizado essa questão de, o que tá ali, tá certo, tem que pagar, né? Hoje os clientes que a gente aderem ao nosso produto, ao nosso serviço, eles pagam uma mensalidade. É um serviço mensal. E eu tenho uma metodologia muito interessante, que eu não faço prazo de permanência. Se você me contratar, eu tenho 100 linhas. Quanto que é o valor mensal? O valor mensal é X. Mas tem um detalhe, eu não vou cobrar prazo de permanência. Porque eu não gosto de ficar preso na operadora. Eu não gosto de ter que ficar 2 anos. Eu também não quero que o meu cliente esteja insatisfeito comigo, não veja valor no meu produto e tenha que ficar comigo durante 1 ano. Então, todos os nossos clientes que nós temos, eles não têm prazo de permanência. Então, nós temos cliente desde 2013 que está com a gente. 2014, tem muitos clientes que estão com a gente e não tem nenhum prazo de permanência. E isso é muito desafiador para a minha equipe. Porque você tem que ser importante todos os meses para o cliente. O cliente mandar um boleto, para a gente mandar um boleto para o cliente, ele tem que ser a gente tem que ser importante para ele todos os meses. Sim. Você gera o valor ali e mantém ali o seu churn baixíssimo. Baixo, muito baixo. Nosso churn é muito baixo. E aí, falando, então, você tem 2 metodologias de trabalho. Então, esse trabalho recorrente mensal, que acredito eu que seja para grandes empresas, onde você tem que auditar com certa frequência. E você tem agora o que é voltado para a pessoa física, né? Pessoa individual. Como é que funciona essa metodologia? Voltando ao assunto das trends, né? Eu também percebi que existe muito MEI. Está surgindo muito microempreendedor individual e essa pessoa tem uma conta na pessoa física. Então, essa conta da pessoa física dele está muito alta. Então, eu tenho um departamento lá que é só de pessoa física. Ou a gente reduz o custo dele na pessoa física, que a gente consegue reduzir, certo? A gente cobra só um valor. Vou te cobrar esse valor. Te manda aqui, divide em 3 vezes esse valor dessa consultoria de pessoa física, a gente reduz sua conta e melhora a sua conta. Se ele tiver uma empresa, nem que seja o MEI, a gente até recomenda ele a colocar no nome da empresa. Às vezes tem empresas até que são microempresas, são nem MEI, que tem 10 linhas na pessoa física. Então, eu acho importante, se você usa a sua linha para a empresa, ela tem que estar no centro de custo da empresa. Quem tem que pagar é a empresa. E não você, não a sua pessoa física. Porque isso fere também na contabilidade um princípio da entidade. As despesas do sócio não pode se confundir com a despesa da empresa. Exatamente. E o empreendedor, logo no começo, né? Quando a coisa tá iniciando, às vezes é meio amador, isso acaba se confundindo muito, né? As pessoas misturam as coisas, paga a coisa da empresa no cartão pessoal, né? Mas tem algum benefício de estar na pessoa física ou na pessoa jurídica? Tem alguma coisa a mais, assim? Tem. Todos os nossos analistas da Fatura Expert, sempre que eu estou conversando com um cliente, às vezes até por telefone, até pessoalmente, eu falo sobre dados sensíveis. O que é dado sensível? Às vezes entrou um funcionário para o setor de compra, um funcionário para o setor de logística, ele está usando o próprio telefone dele para falar coisas da empresa. E às vezes são dados muito sensíveis, é aquele carregamento de 1 milhão, é aquela compra de X milhões, que ele está no WhatsApp dele. Veja bem a importância dos dados. Então, eu recomendo para todo empresário hoje, que tem condições, hoje você consegue contratar R$19, R$29 uma linha, para ficar nem que seja dentro do escritório. Coloque isso para o funcionário. Porque os dados sensíveis têm que estar na conta da empresa. Porque se o funcionário sai, os dados ficam lá no WhatsApp dele. Vai que ele está dentro de casa, a esposa começa a ver as informações da empresa, o filho começa a ver a informação da empresa no WhatsApp particular dele. Sim. Aí vai e fala, a empresa fatura tanto. Outra situação também é para time de vendas. Às vezes você tem um time de vendas de 10 pessoas. O vendedor usa a linha dele. Aí o concorrente vai, oferece um valor e o vendedor vai para... Sai com a carteira do cliente toda. Sai com a carteira toda. Eu fiz consultoria numa empresa que ela tinha uma regra. O vendedor vai sair? Vai sim. Então faz seus 30 dias. Só que o telefone vai para outro vendedor que vai estar ligando para essa carteira desse vendedor que está saindo para oferecer X% de desconto. O fulano te atendia, mas agora eu vou te atender. O produto que era X, a gente vai estar aqui com Y% de desconto. Para se ele for para algum concorrente... Que seja mais difícil, né? Seja mais difícil. E isso é governança, né? A gente está falando aí de governança de dados, de LGPD, né? Isso é muito importante. E não é um custo relativamente... É um custo relativamente baixo, né? Então, que o empreendedor ali, o empresário vai ter que dispor ali, né? E vai dar a segurança total para o negócio dele, né? Eu acho importante. Quanto que custa a informação da sua empresa? Então, será que ela deve estar na linha de pessoa física, do funcionário, ou tem que estar no grupo da empresa? Antes, as contas eram altíssimas. Hoje, o custo de uma linha é baixo.
Então, é uma displicência o empresário hoje utilizar a linha de pessoa física, de funcionário ou até mesmo dele, para fazer coisas da empresa. É uma displicência. Então, você que é empresário, vou fazer o jabá aqui. Você que é empresário, não vai vacilar, né? Contrato R$19,90 não é nem o Netflix, cara. Não é nem o Big Mac. Contrata a linha, faz certinho, organiza seus dados, organiza a sua gestão, né? E profissionaliza isso, porque senão você tá vendido, né? Vendido. E falando de vendido, vamos falar de vendedor. Por quê? R$19,90, o vendedor da operadora ele não ganha comissão. Já que a gente não ganha comissão da operadora, a gente enxuga o máximo possível. O vendedor que trabalha na operadora, ele não ganha comissão nesses valores mais baixos. Ou seja... Não é vendido isso. Nem mostra. Nem mostra. O vendedor do operador nem vai mostrar esse plano. Não vai, porque não vale a pena para ele. Entendeu? Agora, com a gente que não temos vínculo com a operadora, fica muito mais fácil contratar por nós. Trabalha na eficiência, né? Se você está trabalhando na eficiência, tem que trabalhar, né? Enxugando o máximo possível, né? Porque também ia ter choque choque de interesses. Uhum. Imagina, a gente trabalha para o cliente, ele já paga a gente todo mês, ou já paga a gente com uma consultoria avulsa. Imagina, ia ter choque de interesse. Sim. Muito interessante, viu, ali? Nossa, eu acho que foi transformador. Eu acho que esse episódio indo pro ar também vai abrir muito a cabeça das pessoas com relação a isso, né? Uhum. Com relação à gestão, à parte de governança, compliance também. Otimização de recurso, né? Você pode destinar esse recurso para uma outra área. Então... Marketing, por exemplo, né? Uhum. E marketing, que o pessoal nunca tem a verba de marketing. Pessoal, economiza na fatura e investe em marketing. Pronto. Receita está pronta. Já investe em marketing. E hoje, uma empresa que não investe em marketing, pelo amor de Deus, né? Acho que tá fadada. Tá. Marketing digital, tem profissionais. Por mais que eu seja formado em marketing, que eu entenda de marketing, eu contrato a bull mesmo. Por quê? Porque eu não tenho tempo para isso. Eu prefiro contratar uns profissionais que estão sempre se atualizando do que eu ter que ir lá. E é uma vergonha. Às vezes eu converso com um empresário, eu vou contratar uma estagiária. O meu sobrinho vai falar... Isso é uma vergonha, é uma barbárie. Ouvir um empresário falar um negócio disso. Você fala, olha, por pouco você tem que contratar profissional. Quanto que custa a sua marca? A sua marca tem que ser bem tratada por profissional. Você vai no advogado, pergunta primeiro se ele estudou, se ele tem a OAB. Uhum. Você vai no médico que nunca estudou. Aquele negócio, né? Cara, eu acho que qual que é o ponto mais... que está mais relacionado à efetividade do marketing, né? É também a vista da liderança do lado da empresa. Porque se também você tem uma agência que quer implementar uma coisa que não é vista como valor, né? Isso também não gera nenhum benefício ali, né? E vai gerar só desgaste, não entrega, né? E eu acho que nesse desenvolvimento existe muito entender sobre um negócio, né? Então, por exemplo, eu sou especialista de várias coisas. Agora eu sou especialista de fatura, eu já fui especialista em dermatológico, já sou especialista em segurança. Porque a gente tem que imergir no negócio. A gente tem que entender as dores do mercado, entender as dores da empresa. Porque, por exemplo, falando da fatura, uma das dores que eu vejo é você passar essa mensagem para a pessoa assimilar que aquilo, é 50% a menos na fatura, tá bom? Ou não? Ou quer mais, né? Uhum. Então, você transmitir, comunicar de uma maneira efetiva, sem nadar no mar vermelho, né? Batendo ali com as grandes operadoras, fazendo mais do mesmo, eu acho que é o grande diferencial, né? E um dos propósitos desse espaço é justamente isso. É a gente discutir, falar mais abertamente e trazer conhecimento para as pessoas, né? Então, aqui, o objetivo é que a gente empodere, né? E faça esse mundo digital que está cada vez mais raso, né? Então, hoje a informação está cada vez mais rasa. Trazer um pouquinho de profundidade, né? Em alguns assuntos e trazer um pouquinho de efetividade para esses ramos de atuação, né? Então, eu acho que, parabéns, viu, Eli? Eu acho que o seu negócio é um sucesso e a partir daqui já só vai decolar mais. E do ponto de vista de empreendedor, né? Falando propriamente dito da minha análise, você transformou um negócio que era super tradicional, super engessado, super difícil de lidar, burocrático, em uma coisa que existe uma experiência para o usuário, né? Você vai trazer um valor do cara que está lá, sem dados no exterior às vezes, que nem é o core de contratação dele com você, mas, é uma experiência, você tem um vínculo com o cliente, né? O que as operadoras não fazem. Que mensagem você daria para essas pessoas que estão começando a empreender, que estão, de repente, tentando encontrar esse ponto de inflexão em um determinado tipo de negócio, mas que ainda não sabem aonde investir o tempo ali, né? No desenvolvimento do negócio? Para quem está começando agora, né? Eu, com meus 40 e poucos, falar com alguém que está começando agora que precisa entrar no mercado, né? Que já tem, às vezes, uma ideia e tudo mais, né? Isso. Uma ideia genérica, né? Primeira coisa que eu iria
sugerir essa pessoa para encontrar realmente a dor daquela situação, daquele negócio. Entender se realmente... a dor existe mesmo. Que não adianta nada você matar um porco sendo que ninguém precisa de bacon. Às vezes você acha que todo mundo está querendo bacon, aí você acaba tendo trabalho de matar um porco, mas depois ninguém precisa de bacon. Primeiro fazer uma pesquisa de mercado. Não precisa fazer uma pesquisa muito complexa, faz uma coisa mais simples, entende, conversa. Nada como conversar, com uma escuta empática, escuta atenta para entender como que é o perfil do mercado. Outra, eu acho que você tem que entender, essa pessoa que está começando agora tem que entender o que é um projeto. Um projeto, ele tem um começo, um meio e fim. E empreender é um projeto. Ele tem que entender que ele tem um começo, um meio e fim. Senão ele vai ficar numa espiral, vai acabar prejudicando a própria saúde, vai acabar perdendo dinheiro. E ele tem que ter um começo, um meio e um fim. Outra coisa que eu acho importante também é você estar alinhado com a questão familiar também. Eu acho que a família é muito importante. Se você botar na roda da vida assim, às vezes a pessoa que está empreendendo muito, muito e está querendo voar, às vezes tem alguma coisa nessa parte dessa pizza, né, da roda da vida, que está ficando meio de lado. Uhum. E às vezes pode ser a família, pode ser o contato com amigos, pode ser o esporte, pode ser assistir algo. Porque hoje na sociedade que pede que você seja muito produtivo, às vezes você pode ser improdutivo na sua total necessidade de querer ser produtivo, você entendeu? Entendo. Não tem tempo para descanso. Aí eu acho que você estando alinhado com questão familiar, eu vou empreender com sua esposa, namorado, ou mesmo com você, olha, eu vou empreender durante esse ano, vai ser um período que eu vou precisar estar mais atento nos meus negócios, ou precisar despender mais tempo, investir mais tempo. A família tem que estar sabendo. E você também não pode deixar a questão de saúde física e emocional de lado, porque vai ser uma destruição total mais na frente. Você pode achar que está crescendo, mas depois você vai despencar lá na frente. Então, eu falaria isso para alguém mais jovem hoje, entendeu? E é muito louco isso, porque você tem que girar esses pratinhos, né? E manter sua vida ali toda organizada. E hoje o mundo, ele cobra muito, né? A gente tem muito essa questão de, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer uma postagem todo dia. Tá todo mundo assim, eu tenho que criar uma empresa que seja um unicórnio, sabe? Então, existe essa cobrança. Hoje o empreendedor, eu vejo que ele já começa devendo, entre aspas, né? Porque é uma massividade de informação e de, né, até esses gurus aí, né, postando coisas exuberantes lá, no iate, na casa. E isso acaba meio que retraindo, às vezes, eu acredito, esse empreendedor. Então, eu acho que também fazer o arroz e feijão bem feito é importante, né? Não querer criar uma solução mirabolante, né? Eu acho que o simples bem feito já vale a pena. Eu lembro que uma das boas experiências que eu tive, uma boas escolhas que eu tive na minha vida, é quando eu estava com um escritório na cidade onde eu nasci, Cachoeira Itapemirim, um escritório com uma equipe na capital Vitória, e eu estava pegando muita linha, Vitória Viracopos aqui, e pegando mais em Indaiatuba, Campinas, aquela região Sorocaba, já estava começando a ter clientes. E o meu filho na época era muito novo, tinha 6, 7, 8 anos, assim, né? E foi um momento que eu preferi não colocar o escritório em Campinas, que eu já estava vendo lugar para alugar e tal, porque eu ia perder o contato com ele. Ou seja, talvez hoje estaria uma empresa muito, mas muito grande e tal, mas eu preferi retrair, porque na verdade a rede social fala que foguete não dá ré, mas foguete dá ré sim, certo? A gente não tem esse jargão. Foguete dá ré, quando você não está bem psicologicamente, dá ré sim. Quando você vê que o caixa está baixo, você está despendendo muito dinheiro, foguete dá ré. Não acredite que tem que acreditar, não, primeiro você faz a conta. E pede alguém fazer conta, contrate um consultor, pede alguém fazer conta para você. Que aí ele vai te falar se o foguete vai dar ré ou não. Outra coisa também que eu acho interessante dessa escolha aí que eu fiz, que é escolher ver meu filho crescer, ter uma vida mais simples, é você ter o seu próprio propósito. Porque todo mundo entra para empreender achando e querendo ser rico, milionário. Aí você pergunta, para quê? Para quê? Você tem realmente a necessidade de ser super, ultra, mega rico, milionário? Qual é a necessidade? Quer mostrar para quem? Para você que não vai ser. E aí a pergunta fica sem resposta, né? Porque não tem um motivo. E às vezes essa pessoa fazendo isso, ela vai estar se afastando de tudo que é realmente importante, né? Como você falou, né? Uhum. Então, eu acho que o recado ficou bem dado. Eu acho que a gente tá nascendo aí, as pessoas estão vindo com essa coisa de empreendedorismo, tá nascendo de pessoas muito apaixonadas. Eu não gosto desse termo. Você tem que ser apaixonado pelo seu negócio, tem que ser apaixonado. Porque a pessoa que é apaixonada, a paixão, ela é irresponsável. Uhum. A paixão, ela é super irresponsável. A pessoa tem que amar o que faz. Tem que ter propósito. Acordar, não, eu gosto, eu amo o que eu faço e vou. Disciplinada. Agora, a paixão, ela é irresponsável. Aí você acaba fazendo... Um sonhador. Um sonhador. E a rede social, ela cobra muito isso, que você seja apaixonado. Mas não. Tem amor pelo seu negócio, menos paixão, mais racionalidade, que com o tempo
tudo vai girar. Nessa fase do imediatismo, eu não conheço ninguém que começou uma empresa hoje e em 2, 3 meses ficou super, ultra, mega milionário. Não conheço. E acho que não teria nem muito valor isso, né? Não criou uma história por trás disso. Não criou uma história por trás disso. Então, atrás de um bom negócio, existe uma boa história. Sensacional. Eu acho que ficou um recado muito bem dado, que compartilha de todos esse pensamento. E a gente cada um tem que trilhar, né? Tem que ser original, né? A gente tem que ter originalidade. A gente tem que trilhar o nosso próprio caminho. Cada um tem uma história, né? Cada um tem uma vivência. Isso até na cultura organizacional interna, né? Porque é bom você ter o time diverso, né? Porque cada pessoa teve uma história, independente do know-how dela. Ela pode ter a mesma formação que a outra pessoa do mesmo time. Mas ela teve uma vivência diferente, ela nasceu em um lugar diferente, ela teve uma experiência diferente. E ela tá trilhando o caminho dela, né? Também. Então, tudo isso faz parte dessa... E aí, às vezes, você pode divergir e se perder nesse caminho, né? Dessa ilusão utópica das redes sociais, né? Na cidadezinha onde a gente fica mais tempo, chamada Marataízes, um pequeno balneário de 30 mil pessoas no sul do Espírito Santo, muito pequeno mesmo. E lá tinha uma feirinha, mas uma feirinha muito pequena. E lá tinha o dono, era o Leandro, era já um senhor, estava lá há 24 anos. E eu sempre comprava lá com ele, sempre com as mesmas verduras, sempre fazendo a mesma coisa. Aí um dia eu fui comprar lá com ele e eu fui surpreendido. Ele falou, a partir do mês tal eu vou fechar. Eu falei, fechar? Por quê? Não, o meu planejamento era realmente chegar nesse ano e fechar e eu vou fazer outra coisa. Fechou. Nunca deveu nenhum boleto. Sempre atendeu todo mundo muito bem. Sempre com o propósito das verdurinhas, tá lá fresquinho e tal. Ele não é um empreendedor de sucesso? Na rede social, não. Para rede social, ele não seria um empreendedor de sucesso. Mas para mim, para quem entende negócio, sabe que ele está no propósito dele. Então, para mim, ele foi um homem de sucesso naquele negócio dele. Interessantíssimo. E olha que eu lembro do nome dele. Já fechou faz bastante tempo, mas eu lembro que é uma história muito interessante. Isso é muito legal, né? Porque tudo depende do ponto de vista, né? Do parâmetro. O que é sucesso para mim pode ser diferente do que é sucesso para você, né? E essa cobrança que vem, né? O que é o pacote de sucesso que você tem que ser, né? Que é um negócio muito louco. Enlatado, né? Vou te dar esse enlatado aqui, você compra. O pacote de sucesso é esse. Atinja. E, Rodrigo, se você não conseguir isso? A frustração, ansiedade, depressão, falta de convívio social, porque aquilo que mandaram enlatado para mim, eu não consegui fazer. Aí, a gente nem está falando de telecom, mas estamos falando agora de quem perguntou sobre quem está começando agora, mas eu acho que quem está começando agora deve seguir essa trilha. Legal. Eli, foi muito bom conversar com você hoje, muito enriquecedor, foi um prazer te conhecer pessoalmente, né? A gente fala muito por videoconferência ali, reuniões mensais e tal. Foi um prazer te conhecer. Eu queria que você deixasse agora uma mensagem, de maneira geral, falando aí das pessoas que têm a possibilidade de otimizar toda essa gestão de telecom, né, de faturas de telecom. Uma oportunidade, né? Deixa uma porta aberta né, e passe uma mensagem que você queira. Certo. A Fatura Expert já vai completar 15 anos. Estamos chegando a 20 milhões de reais que nós já conseguimos devolver para os nossos clientes e temos muito mais clientes ainda para conseguir reduzir custo. O nosso propósito é isso mesmo, conseguir reduzir o custo dos clientes, fazer uma consultoria humanizada para que ele possa ter a melhor telecomunicação possível. Não só telecom, mas também o uso de dados de TI, como links dedicados, que hoje as empresas estão precisando muito disso, e ter tudo centralizado num só portal. Então, onde você vê gente treinada, Fatura Expert, sistema próprio, que é o nosso FX, Fatura Expert, portal, onde centraliza todas as faturas lá, Fatura Expert. Uma coisa que eu acho interessante nossa lá é a nossa transparência. Abriu a conta, o cliente recebe um e-mail, tá tudo certo aqui, recebe um WhatsApp. Então, você tem transparência, gente, sistema, inovação e redução de custo, é na Fatura Expert. E agora eu vou fazer uma coisa que está fora do script e vou chamar a venda. Vamos abrir aí uma condição especial para quem está assistindo a gente e dar uma oportunidade para a gente iniciar esse trabalho nas empresas. O que você acha que a gente poderia fazer para ser uma porta de entrada aí para mostrar essa eficiência na prática para as pessoas? Uma consultoria, um bate-papo? O que você acha por onde a gente poderia começar? A minha recomendação para começar, já que você me propôs isso, né, de surpresa, separe as 3 últimas contas. Entre em contato com a minha equipe pelo site ou por telefone. Nós vamos separar 15 minutos para passar a conta dentro da nossa inteligência comercial, mostrar o que a nossa empresa pode fazer para reduzir os custos. 15 minutos, a gente só precisa de 15 minutos de reunião. E o melhor de tudo, sem prazo de permanência. Se o cliente quiser fechar o contrato com a gente,
não tem prazo de permanência. Ele paga a mensalidade e vai ficar satisfeito com a gente, que nós vamos ter um compromisso de agregar valor para ele todos os meses. Bom, eu acho que o recado tá dado, né? Você quer continuar rasgando? Pode rasgar, o dinheiro é de cada um, né? Enfim, eu não sou doido, né? eu já fiz o meu papel, mas se quiser continuar rasgando, pode rasgar. Mas é isso, pessoal. Foi um prazer, viu, Eli? Mais uma vez, volte mais vezes. Eu acho que tem muitos assuntos aqui que a gente passou hoje, que a gente poderia entrar, né? Imergir neles, falar um pouco mais sobre cada um, mas eu acho que foi um overview bem legal sobre todo esse assunto e tem muita coisa boa por vir ainda. Eu agradeço muito a participação, muita gratidão por você. Gabi também, eu assisto o podcast dela, 5 Minutos com Gabi, eu acho super legal. E tamo junto. A gente vai estar junto mais vezes, no que precisar de mim, estou disponível. É isso aí, pessoal. Então esse foi mais um episódio aqui do Ponto de Inflexão. Você que ainda não segue a gente, siga a gente, ative as sininhos, notificações, tudo isso, né, Eli? Compartilha com quem precisa, seu amigo que tá desperdiçando na conta de telecom, compartilha o contato do Eli, vou deixar o nome aqui embaixo. Ele vai ter um volume lá no WhatsApp dele agora, que é o problema bom. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.